O que é realmente crise agressiva? Como a gente classifica um comportamento como crise agressiva ou não é crise agressiva? Como eu vou dizer que meu filho está passando por uma crise ou não? Quais são as características principais que eu posso observar de uma crise agressiva? E, principal, o que fazer quando tem uma crise agressiva? O que eu devo fazer? Existe um protocolo específico? Tem como eu tratar esse comportamento? Tem como eu ensinar ele outras coisas? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então acompanhe aí para vocês seguirem mais. Eu sou Felipe Magalhães Lemos, sou psicólogo, analista do comportamento, doutor em psicologia pela UFSCar, e eu estudo e pesquiso comportamentos desafiadores severos. Meu estudo é focado em análise desses comportamentos, ou seja, entender o porquê eles ocorrem e como fazer os tratamentos específicos para esses comportamentos. Então, o que são crises agressivas? Vocês vão ouvir várias pessoas apresentarem definições sobre crises agressivas. Crise não é específico de autismo. Pessoas com autismo são relatadas como tendo mais crises agressivas do que pessoas com desenvolvimento típico, mas de forma nenhuma é algo específico do autismo. Existem pesquisas que vocês vão poder ver aqui, vou deixar em algum lugar na tela aqui, demonstrando a prevalência de comportamento problema no autismo. Então, comportamento desafiador, comportamento problema e crises ocorrem mais em pessoas com autismo. Obviamente que isso não ocorre porque é algo genético, porque está dentro do diagnóstico. Provavelmente a hipótese mais acertada sobre isso é a de que atraso no desenvolvimento da comunicação, dificuldade para comunicar, gera esses comportamentos desafiadores que vão levar a crises agressivas. Então, imagina que você tem uma criança, você tem seu filho, você tem um adulto, um paciente, que precisa ter acesso a algo. Ele quer ter acesso ao tablet, independente se é adequado ou não, gente. Ele quer ter acesso ao tablet. Mas ele não sabe como pedir isso. Ele não sabe como falar sobre isso. E ele começa a se bater. E geralmente, quando ele começa a se bater, as pessoas dão tablet. Essa é a forma dele comunicar que ele quer ter acesso ao tablet. Eu estou dando um exemplo simples. E é óbvio que não é só isso. A solução também não é não dar o tablet, tá, gente? A gente pode discutir isso em outro vídeo. Então, vamos tentar entender exatamente o que a gente está chamando de crise aqui. Quando você tem comportamentos que são severos e que são persistentes, é o que a gente começa a chamar de crise. Não é qualquer coisa que é crise. Então, imagina que você tem uma pessoa com autismo e que ela dá um soco em outra pessoa. Isso é considerado crise? Não, ocorreu uma vez. É um comportamento desafiador que é grave, porque machuca outra pessoa, que pode atrapalhar a vida desse indivíduo, mas não é considerado crise. Aqui a gente está reservando o conceito de crise para aqueles comportamentos que ocorrem de forma repetitiva e sem parar. Ele não para. Existe um conceito simples que é... Algumas pessoas vão colocar de uma forma simples, que é como se a pessoa perdeu a consciência. Não é bem isso, tá? Na análise do comportamento a gente usa de uma outra forma. A gente costuma dizer que como se aquele comportamento não fosse mais operante, ou ele não é mais controlado pelas consequências. Se oferecer reforçadores, ele não para. Geralmente, esse é o conceito nosso de crise. Então, vamos lá. Comportamentos que são extremamente severos, que estão ocorrendo de forma repetitiva e que causam prejuízo físico para o indivíduo, para outras pessoas, ou prejuízo físico no ambiente, ou podem ainda causar prejuízos emocionais para esse indivíduo no futuro. Mas ele não é um comportamento que ocorre uma vez. Então, imagina que você tem o seu filho, ele vai e dá um soco na cabeça. E ele fez isso uma vez e parou. Isso pode ser considerado uma crise? Não, mas você me diz, Felipe, machuca muito, ele fica com a cabeça toda machucada. Ele não faz toda hora, mas quando ele faz, ele se machuca. Eu sei que isso é muito grave e deve ser feita uma intervenção para esse comportamento. Mas não quer dizer que é uma crise. A gente vai reservar, então, novamente, volta aqui àquele ponto. Crise é quando o comportamento desafiador severo ocorre diversas vezes e quando você tenta oferecer aquela consequência que o indivíduo queria, aquele item que ele queria, aquelas coisas que ele precisava, não para. Esse conceito, gente, a gente está usando um conceito adaptado. Tem algumas pessoas que não usam o conceito da consequência para verificar se é crise ou não. O que a gente tem utilizado na nossa clínica da aluna é esse, porque pensem comigo, o que eu estou encarando como crise? Aquele comportamento que eu não consigo parar mais. Porque se eu tiver um item que eu paro o comportamento problema, o comportamento desafiador, que é severo, o que eu, imaginando como pai, faria?
entrego aquilo, não quero ver meu filho se machucando. Felipe, mas aí você tá reforçando aquele comportamento, ele vai correr de novo. Gente, ele vai. Se eu colocar em extinção esse comportamento, vai ser uma crise tão grave que eu não dou conta de lidar. Quando tem esses comportamentos graves, precisa de uma intervenção adequada. Inclusive, gente, é importante vocês saberem, esse vídeo, ele é oferecido pelo Clube da Aluna. Então, vou deixar um QR Code aqui para vocês verem. E no Clube da Aluna, a gente tem um curso para comportamentos, problemas severos. A gente tem um curso de avaliação e tratamento. Esse curso é dentro de um streaming da Aluna. Vocês conhecem a Netflix. Netflix você paga uma vez por mês e você assiste todos os vídeos. O Clube da Aluna é exatamente isso. Você tem lá diversos cursos. Tô eu lá, tá a Aida, tá o Lucelmo. Tem professores internacionais nesse Clube da Aluna. Tem curso de aplicador, tem curso de comportamento e problema, tem curso de comunicação. Tem diversos cursos por um único preço por mês. Você não paga por cada curso. Você paga um valor só e pode fazer quantos cursos você quiser, no tempo que você quiser. Mas voltando aqui, se você tem comportamento desafiador severo, você precisa fazer uma avaliação e um tratamento. Não adianta você só falar, eu não vou dar o que ele quer, porque senão ele vai ficar mal acostumado. Gente, sem avaliação e sem tratamento não vai parar. Teoricamente, a gente conseguiria colocar aquele comportamento em extinção, mas quando você começar a fazer isso, existe um efeito que é a explosão da resposta, ou seja, o comportamento que já era difícil fica muito pior. E aí são os momentos que a gente acaba vendo algumas fatalidades e a gente não consegue ter controle do comportamento. Então, vou reiterar tudo que a gente falou aqui. Que é crise, gente? Crise, a gente considera como comportamentos de alta severidade, que podem ser autolesivos, agressivos, destruição de propriedade. Esses comportamentos ocorrem não uma vez, eles ocorrem de forma repetitiva num curto período de tempo. Ele não vai ser espaçado, dei um murro às 10 horas, depois 11 horas eu dou outro murro na pessoa. Ele vai ser repetitivo, a pessoa começa a bater e bate várias vezes. Esses comportamentos, quando eles são severos, causam prejuízo para o indivíduo, para outras pessoas ou prejuízo de propriedade. E que podem, olha que coisa importante, ele pode impedir esse indivíduo de conviver em sociedade depois, porque as pessoas ficam com medo de conviver com ele. Esses tipos de comportamentos, quando ocorrem de forma repetitiva num curto espaço de tempo, a gente chama de crise. E qual que é um outro conceito importante para eu considerar também como crise? Que eu ofereço as coisas e ele não para. Pessoal, essa forma de considerar como crise não é para todas as pessoas. Isso é como a gente tem considerado na nossa clínica da Aluna. Porque se eu ofereço, eu tenho como parar e não tem por que estar em crise. Agora, notem, quando eu defino o que é crise, quer dizer que é esse o critério para a gente começar a fazer manejo físico. Então, aqui na nossa clínica da Aluna, a gente não faz manejo físico se eu puder oferecer o item e o cliente para de ter o comportamento problema. Vamos supor que ele queria, como eu disse, o tablet. Se eu der o tablet e ele para a crise, então ok. Então não é crise. Eu consigo parar esse comportamento problema, esse comportamento desafiador. Agora, outros locais vão considerar crise a ocorrência repetitiva do comportamento nesses comportamentos severos que a gente falou aqui. Independente de você oferecendo ou não o item parando, eles consideram como crise e aí a pessoa poderia fazer manejo físico, restrição física para a proteção do indivíduo. Então, notem, gente, essa é uma definição que a gente está usando aqui na clínica da Aluna, que eu acho que é interessante para outras pessoas pensarem sobre isso e que vocês podem utilizar da mesma forma, embora vocês devam saber que, por exemplo, o sistema que a gente trabalha também, o PCM, Professional Crisis Management, que é um protocolo profissional de manejo clínico, considera como crise a ocorrência repetitiva desses comportamentos severos que eu já falei para vocês, independente de oferecendo reforçador parando ou não, ok? E oferecendo itens que para ou não. Então, a gente tem uma configuração, uma descrição do que é crise, diferente do que outros acabam fazendo. E aí você pode me perguntar também, e o que eu faço, Felipe, quando tem crise? Pessoal, notem, você que é pai, está assistindo aqui, por favor, presta atenção nisso. Para a segurança do seu filho, para a segurança das pessoas que convivem com você, você entende que seu filho está entrando nesse comportamento de crise e que você pode, do que está sendo considerado crise pela maior parte das pessoas, que é comportamento agressivo, autolesivo, de destruição de propriedade, repetitivo em um curto período de tempo. E mesmo que você ofereça o reforçamento, ele não para, você precisa de ter um curso de protocolo de manejo de crises. Você precisa disso, porque você precisa ajudar seu filho a não se machucar, não machucar outras pessoas e não destruir toda a propriedade. Agora, se você puder oferecer algo que para,
Esqueça a questão moral, gente. Eu sei que todo mundo foi ensinado, eu vou recompensar esse comportamento dele, Felipe, ele tá batendo, eu vou dar alguma coisa pra ele, mesmo ele batendo. Esqueça a parte moral. Pensa na segurança das pessoas e do seu filho. Ofereça, se parar, perfeito. O que você faz no próximo momento? Procura uma clínica especializada nesse tipo de tratamento, ou procura um profissional adequado, especialista em análise do comportamento, que vá trabalhar com comportamentos severos desse tipo, e faça o tratamento. Você como pai, como mãe, você não precisa fazer esse tratamento, porque precisa de alguém extremamente qualificado para fazer. Se você se coloca na posição de fazer esse tratamento, a chance de você se machucar seu filho, pode ser muito grande. E algumas pessoas vão falar, Felipe, mas não tem profissional aqui na minha região. Eu entendo, gente. Então a melhor solução nesse momento, para parar essa crise agora, entregar o que para, faz o que ele precisa. E talvez entregar antes de começar a crise. Não é melhor, tem uma série de problemas de uso excessivo de tablet, de celular. A gente já ouviu muitos vídeos sobre isso, mas não tem como eu comparar a pessoa dizer, Felipe, eu não quero dar celular pro meu filho porque faz mal, porque atrasa o desenvolvimento cognitivo. Com a criança batendo a cabeça na parede 10 vezes por minuto e com a cabeça toda ralada e machucada e sangrando. Se eu pudesse dar o celular, eu dou o celular e pronto. Os outros prejuízos eu vou ver depois, porque o quanto ele tá se machucando é muito pior. Então, pai, mãe, posso entregar algo para parar a crise? Para a crise. No outro momento, procura um profissional capacitado para avaliar e tratar seu filho com relação a esses comportamentos. A maior parte desses comportamentos, gente, podem ser tratados ensinando comunicação, ensinando a criança a tolerar e a cooperar frente a demandas. É um pacotinho que a gente faz a partir da análise funcional. Essa análise funcional se chama ISCA. É uma análise funcional baseada numa entrevista que os pais fazem anteriormente. E a gente faz a análise com a criança e tenta ver se eu tenho controle para ter comportamento problema e parar. Feito isso, gente, você consegue fazer a análise funcional, mostrar comportamento problema e parar comportamento problema, dá para fazer o tratamento. E eu ensino comunicação, tolerância e cooperação para a criança. Diminui muito. Felipe, quer dizer que eu nunca mais vou ver crise no meu filho se eu fizer isso? Não quer dizer isso, gente. Pode nunca mais ver crise, você pode ver crise ainda, mas o número de crises tende a diminuir de forma considerável, ok? Então, isso é o que a gente faz de tratamento para crise. Retomando aqui com vocês, crise a gente está chamando de comportamentos repetitivos em um curto período, que são agressivos, autolesivos ou de destruição de propriedade de forma importante, de forma séria, e que a gente oferece itens que ele gosta ou que ele está pedindo, e ele não para, esse comportamento não para mais. E aí sim a gente chama de crise. As intervenções a gente pode utilizar protocolos de manejo de crise. Tem no site da Aluna Educação, vocês conseguem encontrar lá protocolos para manejo de crise nessas situações. Ou você pode fazer uma intervenção para comportamento desafiador, que é uma avaliação e tratamento para esse tipo de comportamento. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vou fazer mais vídeos. A gente pode falar mais sobre isso nos próximos vídeos.